Olá e bem-vindos. E se a Rússia, um dos maiores opositores económicos do dólar, estivesse a ponderar regressar à moeda americana? Pode parecer impensável, não é? Mas é precisamente isso que vamos analisar hoje. Uma potencial e enorme reviravolta na política económica russa com implicações globais. Vamos diretos ao ponto. A base de toda esta análise vem de uma fonte de alto nível, um memorando interno do Kremlin. E a frase que define tudo é esta que está no ecrã: uma reversão da atual política de desdolarização. Portanto, não estamos a falar de especulação, mas sim de uma possibilidade real que está a ser considerada no centro do poder russo. E é aqui que a coisa se torna, bem, paradoxal. Durante anos, a Rússia liderou um esforço global de desdolarização, uma campanha para diminuir a dependência do dólar. Então a pergunta é, o que é que leva a esta consideração tão drástica e tão súbita? Bem, a resposta, ao que parece, não tem nada a ver com ideologia. É puro pragmatismo. A economia russa está sob uma pressão gigantesca e esta potencial mudança parece ser motivada por uma necessidade de sobrevivência. Ok, mas que fatores são assim tão fortes para levar um país a ponderar abandonar uma das suas políticas externas mais importantes? Vamos mergulhar nos detalhes para percebermos. O que as fontes indicam é basicamente uma tempestade perfeita. Pensem nisto. Há um desgaste fiscal e económico crescente, a isto junta-se a tensão brutal de um conflito que se arrasta e, claro, o peso esmagador das sanções. O resultado é uma crise que gera uma necessidade urgente de estabilizar os mercados internos. Claro que uma mudança dessa dimensão não ficaria só pela Rússia, pois não. Isto iria provocar um efeito dominó por todo o sistema financeiro e comercial do mundo. Vamos lá explorar essas consequências. Para percebermos a escala disto, basta comparar. A política de desdolarização queria, no fundo, diminuir a influência financeira dos Estados Unidos. Agora, uma redolarização faria exatamente o oposto. Ia acabar por reforçar o sistema do dólar, quase como que a validar a sua resiliência e a marcar um regresso aos canais financeiros que já conhecemos. O primeiro efeito, e o mais óbvio, seria mesmo interno. Voltar a integrar-se no sistema do dólar seria para a Rússia uma ferramenta muito poderosa para acalmar os seus mercados financeiros, que, como vimos, estão sob uma pressão enorme. E depois, a nível global, bem, isto seria um voto de confiança gigantesco no dólar americano. Iria completamente contra a maré recente de fragmentação e, ironicamente, seria uma ação do seu grande rival a reafirmar o estatuto do dólar como a principal moeda do mundo. E claro, não nos podemos esquecer do mercado da energia. Fazer as transações em dólares ia ajudar a desbloquear o comércio de petróleo que tem dado muito complicado. E mais, com grandes compradores como a Índia a procurar outras fontes, voltar ao dólar podia simplificar muitas coisas para a Rússia. Mas atenção, isto não é tão simples como carregar nenhum botão. Há aqui um obstáculo gigante que transforma o que parece ser uma decisão económica numa negociação geopolítica muito, muito complexa. Então, a questão que se põe é óbvia, não é? Se os benefícios para a estabilidade da Rússia parecem tão claros, o que é que impede que isto avance já? Pois bem, aqui está a chave de tudo. Toda esta potencial reviravolta depende de uma única coisa: o levantamento das sanções do ZUA. Para a Rússia poder voltar ao dólar, precisa ter acesso total e sem restrições ao sistema financeiro americano. Sem essa chave, a porta continua fechada e tudo isto não passa de conversa. E é aqui que a história se torna ainda mais interessante. As fontes sugerem que esta pressão económica não está a acontecer isolada. Pelo contrário, está a cruzar-se com o que se passa na diplomacia. Vamos lá ligar os pontos. Vemos aqui duas linhas que parecem estar a convergir. Ao mesmo tempo que a Rússia enfrenta esta crise económica, há um avanço no campo diplomático, com o presidente Zelensky a aceitar uma proposta dos Estados Unidos para negociações. A grande questão que se levanta é fascinante. Será que esta necessidade económica da Rússia está, sem querer, a criar uma oportunidade para a diplomacia? Podemos resumir este caminho em 3 passos. Primeiro, a pressão económica aumenta tanto que força a Rússia a repensar a estratégia. Segundo, esta consideração de voltar ao dólar é, na verdade, uma concessão enorme. E terceiro, essa concessão pode ser exatamente o que é preciso para desbloquear negociações de paz que, de outra forma, poderiam estar num impasse. E esta é, no fundo, a questão central que as fontes nos levam a colocar. Será que esta necessidade económica da Rússia, esta espécie de rendição ao sistema do dólar, é a peça que faltava no puzzle para fazer avançar as negociações de paz que já estão em cima da mesa? E terminamos com esta ideia, que dá que pensar. No mundo com tantos conflitos, será que a arma económica mais poderosa de todas, o dólar, pode ironicamente acabar por ser a chave para a paz? Fica a reflexão. Muito obrigado por nos ter acompanhado.